Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java e hoje nós vamos aprender uma classe muito bacana que é a classe Math. Vai facilitar aí nos nossos cálculos matemáticos. Bora para a aula? Então pessoal, vamos lá, com o nosso esqueleto aqui, vamos entender sobre a classe Math. Aqui em Java ela é uma classe, na maioria das outras linguagens a gente pode utilizar como uma biblioteca, né? Aqui vai ser uma classe. E ela tem muitos métodos para a gente trabalhar com cálculos matemáticos. Então a gente coloca aqui um math, dá um ponto e ele já disponibiliza para a gente aqui os métodos da classe math. Dá uma olhada na quantidade de métodos que tem para poder facilitar os nossos cálculos. Vamos aprender os principais métodos, aprender a ler, a utilizar, e aí vocês vão utilizar qualquer outro método da classe math. Vamos lá, vamos entender como é que funciona isso daqui. Vamos começar com o min. Olha só, o min é um método que vai me retornar o valor mínimo entre dois valores. Então eu vou passar dois parâmetros inteiros e ele vai me retornar um inteiro com o menor valor desses dois valores que eu passar. Eu posso colocar isso em uma variável, por exemplo, int n recebe aqui ó, o retorno de min, eu passo aqui por exemplo 15 e 5, certo? Dou aqui um system out println, vou imprimir aqui o nosso n, ok? Run code, e ele vai me dar aqui, fazer a impressão do valor mínimo entre esses dois que eu passei. Lembrando que aqui eu posso passar variáveis também, né? Eu poderia passar duas variáveis inteiras aqui, ok? E eu posso também utilizar o math diretamente dentro do print, né? No nosso caso aqui, ó, ele já vai automaticamente imprimir os no caso aqui o valor mínimo, né? Continua sendo os 5, ok? Vamos utilizar essa estrutura aqui porque ela fica mais fácil para a gente, tá? Por enquanto, não, e se bem que ela fica mais fácil, mas didaticamente não fica melhor não. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar essa estrutura aqui, ó, int res, ok? E falar que eu vou passar aqui, ó, o retorno de min, certo? Vamos criar mais variáveis aqui, ó, n1 e n2 também, n1 e n2, todas inteiras, certo? Vou falar aqui res recebe isso aqui e vou fazer a impressão de res. E aqui eu vou passar variáveis n1 e n2, ok? Aqui eu vou inicializar n1 com 10 e n2 com 3. Beleza? Vamos usar essa estrutura aqui, que ela vai ser didaticamente melhor para a gente. Rodando aqui, ele vai imprimir o valor mínimo aqui, que é o 3. Show de bola? Vimos também que o contrário do mínimo aqui nós temos o método max. Funciona exatamente da mesma maneira, ele trabalha com inteiros, só que ao invés dele retornar o menor valor, ele vai retornar o maior valor. E nesse caso ele vai imprimir o 10 aqui pra gente. Show de bola? Minimax dominado, fácil demais da conta. Outro método interessante que a gente tem é o método squart ou sqrt, que é a raiz quadrada. Aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, sqrt. A raiz quadrada, eu vou passar um valor e ele vai me retornar a raiz desse valor. Então, por exemplo, ela espera um double e retorna também um double. Então, ao invés de int aqui, eu preciso de double, beleza? Transformei todas as minhas variáveis ali em double. Vamos pegar aqui, ó, sqrt, raiz quadrada, e eu vou falar, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 64. Então, n1, qual que é a raiz quadrada de 64? Vai estar aqui em res, e a gente vai imprimir ali o 8, que é a raiz quadrada de 64. Lembra que ele retorna um double, por isso que está 8.0. Show de bola? Esse é o método sqrt, que retorna a raiz quadrada. Vamos ao próximo método, que é o método abs. Muito utilizado, eu utilizo bastante, porque muitas vezes a gente não pode, por exemplo, trabalhar com valores negativos dentro do nosso programa. Então a gente tem que trabalhar com valores absolutos. O método absoluto, ou abs, vamos pegar aqui, ó, abs, recebe um double
e retorna um double. Então, a mesma coisa aqui, ó, do SQRT, beleza? Então, ele vai retornar aqui, ó, nesse caso, o 64, porque é o valor absoluto de 64. Agora, se eu tiver aqui, ó, menos 64 no N1, notem que o retorno continua sendo 64, porque ele retorna, o ABS retorna o valor absoluto, certo? Do parâmetro passado, beleza? E qualquer valor negativo, então, vai ser sempre transformado em um valor positivo. Muitas vezes a gente não pode trabalhar com valores negativos em alguns cálculos. Eu mesmo utilizo o ABS bastante em algumas situações. Tá aí um excelente método também da classe Math. E o próximo método da classe também é muito utilizado. Eu utilizo bastante, que é o método random. Vamos pegar aqui, ó, math.random. O random não recebe parâmetros e retorna um double. O que o random faz? Ele retorna um número aleatório, naturalmente entre 0 e 1. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos rodar aqui o nosso programa e olha aqui, ó, ele me retornou primeiro esse valor. Se eu rodar o programa novamente, ele vai me retornar um outro valor. Tá vendo aqui, ó, 2.79 primeiro, depois 2.14 segundo, e cada vez que eu rodar o programa, ele vai me retornar um número aleatório, sempre entre 0 e 1. Ah, mas e se eu quiser que seja um valor maior do que 0? Beleza, sem problema nenhum. Aqui a gente multiplica por 10, certo? E aí sempre o valor vai ser entre 0 e 10. Rodando aqui o nosso programa, deixa eu limpar aqui, rodar novamente, aproveitando o espaço aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Agora 8.7, se eu rodar de novo, ele vai me dar um outro número agora, 7.8. Ah, beleza. Então aqui eu já vi que é entre 0 e 10. E se eu quiser especificar, por exemplo, entre 0 e 100? Ok, multiplica por 100. Beleza? Tá aqui, ó. Rodando aqui. Olha lá, 95. 95 de novo. Opa. E por aí vai, tá? Mais comum a gente utilizar a multiplicação por 10, que ele vai me dar um decimal ali entre 0 e 10. Show de bola, pessoal? Muito bom. Existem métodos cujo nós vamos arredondar esse valor. A gente pode até ver agora. Por exemplo, ele está me retornando aqui, ó, um double, ok? Só que eu quero retornar um inteiro entre 0 e 100. Vou colocar aqui, ó, um inteiro entre 0 e 100. Então, o 100 ele não entra, tá? Por isso que eu coloquei 101. A mesma coisa do 10, o 10 não entra. Então, se for entre 0 e 10, tem que colocar 11, tá? É um detalhe aqui, ó. Então, entre 0 e 100. Só que eu quero retornar um inteiro. Olha só, eu vou fazer uma operação de cast. Ao invés de arredondar, eu vou fazer uma operação de cast. Então, notem que a minha variável res agora ela é um inteiro. E o que eu vou fazer? Isso aqui retorna um double. Eu realizo aqui uma operação de typecast. Ou seja, nesse caso, eu estou convertendo o valor de math, do random, para inteiro. E agora aqui ele vai imprimir um valor inteirão aqui pra gente. Olha só, 0, beleza? Vamos rodar de novo aqui, ó, próximo valor. 0 também. Opa, peraí, tem alguma... peraí, tem alguma coisa errada. Sim, por causa da precedência dos operadores aqui, né? Eu tenho que converter em int, não isso aqui. Eu tenho que converter em int todo esse cálculo. Detalhezinho, tá? Agora sim, agora vai dar certo. Ó, olha lá, 6, beleza? Roda de novo, ó, 41, roda de novo, 10. E se eu quiser gerar vários números aleatórios, beleza? Como que a gente pode fazer isso? Eu coloco isso aqui dentro de um for, certo? For int i recebe 0, enquanto i for menor que 10, i mais. Então eu estou gerando aqui 10 números aleatórios. Cada vez que eu rodar o meu programa, ele vai me dar
10 números diferentes, entre 0 e 100, como eu especifiquei aqui. Show de bola? Essa é a função random, que gera números aleatórios pra gente. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente utiliza a biblioteca. Vamos só dar uma passada, um overview geral entre aqui os métodos. Ó, vamos lá. Pool. Aqui, ó, valor mínimo, retorno menor, retorno maior, valor absoluto, raiz quadrada, pool, potência, tá? Seria esse número elevado a esse e retorna um resultado, ok? Valor absoluto aqui a gente já viu. Cosseno, tá? Aqui, ó, seno, tangente. O que mais aqui? Aqui, ó, era o acosseno e o asseno, né? Aqui que é o cosseno, ó, cosseno, tá vendo? Expoente, floor. O floor, ele me retorna o valor inteiro mais próximo. Bacana isso aqui, quer ver? Posso usar o floor aqui, ó, ao invés de utilizar essa conversão para inteiro aqui. Olha só que bacana. Eu uso double aqui e aqui no res eu vou retornar o floor desse math. Posso tirar esse parênteses aqui. Beleza. Olha só que bacana. Aqui, ó. Run. Tá vendo? Ele me retorna o floor aqui. Lembra que o random vezes 101 vai me retornar um valor grandão, beleza? O floor ele me retorna o inteiro, ok? Somente a parte inteira do valor, ok? Do valor que foi no caso aqui sorteado, né? Foi gerado, certo? Então floor, uma função interessante. O que mais que a gente tem aqui? Math ponto floor, aqui vimos o floor. O que mais que a gente, ó, logaritmo de 10, máximo nós já vimos, min também. O que mais? Próximo maior, né? Tem próximo maior, que é o next down, next up, próximo maior, próximo menor. Random a gente viu. Round, que é para arredondar, ok? Então, round ele arredonda de double para um long. Um long é um inteiro, né? Um tipo de inteiro. Então, passo um double e ele me retorna um long. Tá vendo? Então, podemos utilizar o round para poder fazer o arredondamento também. Ó, o seno aqui, ó, sin. Tangente aqui, ó, tan. Certo? Então, tá aí. Vários métodos aqui, ó, para radianos, ó. Para graus, para a gente converter de radianos para graus, tá vendo? 2 degrees, e de graus para radianos, 2 radians, certo? Então a gente já tem essas funções aqui, olha que maravilha, gente. Maravilha trabalhar com cálculo matemático quando a gente tem uma classe bem completa que realiza vários cálculos pra gente. Mas aí tá aí, essa é a classe Math aqui do Java. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau.